Olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Glória a Deus mais uma vez. Deus abençoe a vida de cada um que está acompanhando. Glória a Deus. Novamente estou aqui para a gente estar dando continuidade na leitura, né? Então hoje a gente vai estar lendo o capítulo 19 e 20 de Segundo Reis, né? A gente vai estar vendo aí, vai falar mais de Ezequias e também do profeta Isaías também, ele vai começar a dar a introdução dele aí, né? Mas então vamos ver esses desfechos aí. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, nos colocamos na Tua presença para podermos aprender um pouco de Ti, Senhor. Nos orienta, Pai, com a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. No capítulo 19 fala bem assim, ó. Ao ouvir o relato, o rei Ezequias rasgou as suas vestes, pôs roupas de luto e entrou no templo do Senhor, né? Então, o relato seria aquela situação, aquele camarada lá que tinha desafiado ele, né? Falando para ele se ele confiava em Deus realmente, e o rei da Síria queria devastar eles, né? Então estava confiando no seu próprio braço, digamos assim, né? E Ezequias estava confiando no Senhor, né? Então vamos lá. Ele enviou o administrador do palácio, Eliaquim, o secretário Sebna e os sacerdotes principais, todos vestidos com panos de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. Eles lhe disseram: Assim diz Ezequias: Hoje é dia de angústia, de repreensão e de humilhação. Estamos com a mulher que está para dar à luz, mas não temos forças para fazê-lo nascer. Talvez o Senhor, o teu Deus, ouça todas as palavras do comandante de campo, a quem o Senhor dele, o rei da Síria, enviou para zombar do Deus vivo. E que o Senhor, o teu Deus, o repreenda pelas palavras que ouviu. Portanto, suplica a Deus pelo remanescente que ainda sobrevive. Quando os oficiais do rei Ezequias chegaram a Isaías, este lhe disse: Digam a seu senhor que assim diz o Senhor. Não tenho medo das palavras que você ouviu, das blasfêmias que os servos do rei da Síria lançaram contra mim. Ouça, eu o farei tomar a decisão de retornar ao seu próprio país quando ele ouvir certa notícia. E lá o farei morrer à espada. Quando o comandante de campo soube que o rei da Síria havia partido de Laquis, partiu-se e encontrou-se o rei lutando contra Libna. Ora, Senaqueribe fora informado de que Tiraca, rei de Etíope, do Egito, estava vindo lutar contra ele, de modo que mandou novamente mensageiros a Ezequias com este recado: Digam a Ezequias, rei de Judá: Não deixe que o Deus no qual você confia o engane, quando diz: Jerusalém não cairá nas mãos do rei da Síria. Com certeza você ouviu o que os reis da Ásia têm feito a todas as nações, como as destruíram por completo. E você haveria de livrar-se? Acaso os deuses das nações que foram destruídas por meus antepassados as livraram? Os deuses de Gozá, Arã, Rezefe e do povo do Éden que estavam em Telassar? Onde estão o rei de Ramate, o rei de Arpade, o rei da cidade de Sefarvaim, de Remna e de Iva? Então ele fez uma afronta aí, né? Ele quis comparar aquelas outras divindades que o povo adorava com Deus, né? Então, e de fato aquelas divindades não faziam nada, né? Então, poderia fazer o que quisesse. Mas aí ele já estava mexendo com o Deus, né? O nosso Senhor, né? Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então subiu ao templo do Senhor e estendeu-a perante o Senhor. E Ezequias orou ao Senhor: Senhor Deus de Israel, que reinas em teu trono, entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu criastes os céus e a terra. Dá ouvidos, Senhor, e vê, ouve as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de toda essa nação os seus territórios em um deserto. Atiraram os deuses delas no fogo e os destruíram, pois não eram deuses, eram apenas madeira e pedra moldadas por mãos humanas. Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos da mão dele,
para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Então essa foi a oração de Ezequias, né? Então Isaías, filho de Amós, enviou a mensagem a Ezequias. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: ouvi a sua oração acerca de Senaqueribe, o rei da Síria. Esta é a palavra que o Senhor falou contra ele. A virgem, a filha de Sião, o despreza e zomba de você. A filha de Jerusalém meneia a cabeça enquanto você foge. De quem você zombou e contra quem blasfemou? Contra quem você levantou a voz e contra quem você ergueu o seu olhar arrogante? Contra o Santo de Israel. Sim, você insultou o Senhor por meio dos seus mensageiros e declarou: com carros sem conta subi aos pontos mais altos e elevados, e às inacessíveis alturas do Líbano. Derrubei os seus mais altos cedros, os seus melhores pinheiros. Entrei em suas regiões mais remotas e nas suas mais densas florestas. Em terras estrangeiras cavei poços e bebi água. Com as solas dos meus pés saqueei todos os rios do Egito. Você não percebe que há muito tempo eu já havia determinado tudo isso? Desde a antiguidade planejei o que agora faço acontecer, que você deixaria cidades fortificadas em ruínas, seus habitantes sem forças, desanimam-se envergonhados, são como pastagens, como brotos tenros e verdes, como ervas no telhado, queimadas antes de crescer. Eu, porém, sei onde você está, sei quando você sai e quando retorna, e como você se enfurece contra mim. Sim, contra mim você se enfureceu, e o seu atrevimento chegou aos meus ouvidos. Por isso, porém, o meu anzol em seu nariz, e o meu freio em sua boca, e o farei voltar pelo caminho por onde veio. A você, Ezequias, darei este sinal: neste ano vocês comerão do que cresce por si, e no próximo o que daquilo brotar. Mas no terceiro ano semeiem e colham, plantem vinhas e comam do seu fruto. Mais uma vez, um remanescente na tribo de Judá sobreviverá, lançará raízes na terra e se encherão de frutos os seus ramos. De Jerusalém sairão sobreviventes, e um remanescente do monte Sião. O zelo do Senhor dos exércitos o executará. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: ele não invadirá esta cidade, nem disparará contra ela uma só flecha. Não a enfrentará com escudo, nem construirá rampas de cerco contra ela. Pelo caminho por onde veio, voltará. Não invadirá esta cidade, declara o Senhor. Eu a defenderei e a salvarei por amor de mim mesmo e do meu servo Davi. Naquela noite, o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, o lugar estava repleto de cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Síria, desmontou o acampamento e foi embora. Voltou para Nínive e lá ficou. Certo dia, enquanto ele estava adorando no templo de seu deus Nisroque, seus filhos Adramaleque e Sarazel mataram-no à espada e fugiram para a terra de Ararate. Seu filho Esar-Hadon foi o seu sucessor, né? Então, foi o fim aí de Senaqueribe, né? Ele desafiou o Senhor, né? E a gente viu a mensagem que o Senhor tinha enviado ali para Ezequias, né? Falando tudo o que ia acontecer, e assim aconteceu, né? No capítulo 20, ó. Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e ele disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperar. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprova. E Ezequias chorou amargamente.
Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele. Volta e diga a Ezequias, líder do meu povo: assim diz o Senhor, Deus de Davi: seu predecessor ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida. E livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria. Defenderei esta cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Então disse Isaías: prepare um emplasto de figos. Eles os fizeram e aplicaram na úlcera, e ela se recuperou. Ezequias havia perguntado a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará? De que de hoje a 3 dias subirei no templo do Senhor? Isaías respondeu: o sinal de que o Senhor vai cumprir o que prometeu é este: você prefere que a sombra avance ou recue 10 degraus na escadaria? Disse Ezequias: como é fácil a sombra avançar 10 degraus, prefiro que ela recue 10 degraus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e este fez a sombra recuar os 10 degraus que havia descido na escadaria de Acaz, né? Então ele fez uma prova aí, né, para ver se realmente ele ia ser curado, né? E de fato, né, ele ganhou mais 15 anos aí de vida, né? Naquela época, o rei da Babilônia, Merodach-Baladã, filho de Baladã, enviou cartas e um presente para Ezequias, pois soubera da sua doença. Ezequias recebeu em audiência os mensageiros e mostrou-lhe tudo o que havia em seus armazéns: a prata, o ouro, as especiarias e o azeite finíssimo, o seu arsenal e tudo o que havia em seus tesouros. Não houve nada no palácio ou em seu reino que Ezequias não lhe mostrasse. Então o profeta Isaías foi ao rei Ezequias e lhe perguntou: o que esses homens disseram? De onde vieram? Ezequias respondeu: de uma terra distante, vieram da Babilônia, né? Então, é o primeiro relato que a gente vê aí falando da Babilônia, né? Então, de fato, para frente a gente vai ver que eles vão ficar 70 anos lá na Babilônia, né? O profeta perguntou: o que eles viram em seu palácio? Disse Ezequias: viram tudo em meu palácio, nada há, não há nada em meus tesouros que eu não lhe tivesse mostrado, né? Tenha mostrado. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor. Um dia, tudo o que se encontra em seu palácio, bem como tudo o que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada restará, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios descendentes serão levados e eles se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Respondeu Ezequias ao profeta: boa é a palavra do Senhor que anunciaste, pois ele entendeu que durante sua vida haveria paz e segurança, né? Então Ezequias sabia que para frente o povo ia ser disperso aí para a Babilônia, né? Como a gente vai ver para frente. Os demais acontecimentos do reinado de Ezequias, todas as suas realizações, inclusive a construção do açude e do túnel que canalizou água para a cidade, estão escritos nos livros dos registros históricos dos reis de Judá. Ezequias descansou com seus antepassados, e o seu filho Manassés foi o seu sucessor, né? Então, a gente vai ver aí para frente Manassés, né? A gente vai comparar a idade dele, a gente vai ver para frente aí com quantos anos que ele começou a reinar, né? E a gente vai ver aí com quantos anos que ele, digamos assim, com Ezequias tinha ganhado a mais, né? Então é interessante a gente meditar também nessas coisas aí, né? Mas enfim, um grande abraço, fiquem com Deus e vamos continuando para as próximas leituras aí. Até mais!